Boa noite, igreja. Pai seja com todos. Amém? Pode se sentar. Eu vou cantar um louvor que tem muito a ver com o que eu vou falar sobre ele. Como todos têm ouvido, né, em todos os noticiários aí da guerra que está acontecendo, né, e se generalizando de uma forma muito rápida, eu comecei, infelizmente, né, tenho passado um pouco mal devido às notícias, porque, infelizmente, a gente não tem um lugar que a gente possa ligar a televisão, a rádio, tudo é guerra, e muitas das vezes trazendo aquelas coisas feias, né? A gente sabe que faz parte do cotidiano de qualquer um ver a morte acontecer, já virou banalidade, você vê uma pessoa morta no meio da rua, muitas das vezes você só vai ver para ver se é algum parente, não tem mais aquele constrangimento, aquela dor, aquela empatia, né? Porque se tornou banalidade a morte hoje. Mas devido a essas coisas que têm acontecido, eu tenho voltado a minha oração para eles, né? Porque começou lá na Ucrânia, aquela situação deles ficarem em guerra, e tudo nós sabemos que é política, é ganância, é querer alguma coisa, porque lá no início do nosso tempo, lá até na fase em que Jesus veio, como foi dito aqui, né, que tinha que se matar aquele que viria, e começaram a matar as crianças por causa do tempo lá na frente que viria o Salvador, né? E nessa situação, nós vemos que muitas pessoas estão acreditando que isso não chegará aqui. Só que, de onde vem o petróleo? De onde vem nossa alimentação? De onde vem todas as coisas que nós temos? Muitas das vezes de lá. Então, de alguma maneira, isso vai chegar até nós. E se nós somos o enxerto deles, dos judeus, lá da parte de Israel, como é que nós poderíamos dizer, nós somos uma raça separada, porque escolhemos Jesus. Nós escolhemos estar com Jesus. Então somos uma raça separada assim. Mas como lá, Hitler, lá no início, ele já começou a querer acabar com o povo judeu, isso infelizmente se perpetuou durante toda a história. E a partir do momento que isso se perpetua, o tempo eles estão calmos, daqui a pouco começa uma guerra, aparece um Hezbollah, aparece um Hamas, aparece um qualquer dizendo que está brigando uma guerra religiosa. Mas na realidade, nós sabemos que não é nada religioso. Por quê? Porque aquele povo de Israel foi separado por Deus lá nos primórdios. E a partir do momento que se soube que eles seriam um povo separado por Deus, todos queriam exterminá-los. E essa guerra é justamente para exterminar o povo judeu da terra. E quando nós olhamos e vemos o que está acontecendo, a cada minuto que passa, um querendo se juntar também para fazer também, só que ele é de uma nação diferente, ele é de um país diferente. E cada vez que um diz que vai entregar uma arma, ou que vai levar um avião, uma barcaça, uma coisa qualquer, eles se sentem ameaçados. E essas ameaças vão generalizando, porque todos eles querem entrar. Agora, a coisa mais triste de tudo isso, nós sabemos que o Brasil, na ONU, tem a palavra nesse momento. E simplesmente o que foi dito lá não foi reconhecido por ninguém. Porque se vocês pensarem bem, Deus não seria injusto. O que está acontecendo aqui no Brasil? Alguém tem segurança no Brasil? Alguém consegue o seu trabalho sem pensar numa bala perdida, sem pensar num assalto, sem pensar numa coisa qualquer? Então, como é que você vai chegar num país de primeiro mundo e dizer que você é capaz de ajudar a terminar uma guerra, se você não tem capacidade nem de tratar com a sua própria guerra urbana do nosso país? Nem sequer olharam direito a carta de pedido, porque infelizmente tudo que estava ali talvez fosse banalidade. Nós não sabemos o conteúdo da carta, mas nós sabemos que não foi assim. Isso não foi aceito pelo país que está lá, sendo regente agora da paz no mundo. O que acontece? Quantos vezes que nós vamos esquecer uma coisa
hoje por essa manhã. Todo joelho se dobraria. Quando diz todo joelho se dobraria, já está numa quantidade. Todos os joelhos se dobrariam, não seria só um. Todos, se então todos, é uma quantidade. E essa quantidade, com os joelhos dobrados, quer dizer que haveria quem conseguisse ser cuidado pelo Senhor. E nós não estaremos inseridos nesse grupo? Não estamos nós aqui, não estamos nós acreditando que tudo que nós temos feito tem sido segundo a vontade de Deus? Nós temos a certeza de que não somos hipócritas na palavra de Deus, somos pessoas que vivemos a palavra de Deus acima de todas as coisas, porque foi para isso que nós fomos chamados? Qual a coerência haveria se nós estivéssemos sendo chamados, estivéssemos aqui apenas na hipocrisia, com a vestimenta de crente, falando como crente, com a Bíblia debaixo do braço e simplesmente não fazendo nada que Deus mandou fazermos? Eu costumo dizer que seria perda de tempo, porque tantas coisas que ainda para deleites nossos fora no mundo, e nós estaremos aqui presos por uma ideologia. Tem pessoas que têm vindo para a igreja, não aqui, mas eu estou falando de uma forma generalizada. Eu vou para a igreja, mas nem acredito que existe céu nem inferno. Tem pessoas que não acreditam no céu nem inferno, não acreditam que ele vai voltar às nuvens, não acreditam em nada, no arrebatamento, não acreditam em nada, simplesmente são crentes, que se dizem crentes, mas na vestimenta, não levar a Bíblia, não estar de pouco presente na casa de Deus, mas não na certeza de que Deus é com ele, não na certeza de que Deus veio para salvar, veio para libertar, veio para fortalecer, veio para restaurar, veio para restituir. E é sobre isso que eu vou falar, Tessalonicenses 1. Primeiro Tessalonicenses. Vou falar para vocês de novo isso aí. Tessalonicenses está querendo ter o seu Deus já. A irmã já trouxe. Vou falar para vocês de novo isso aí. Ele diz aqui, no 4, 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim: finalmente, irmãos, a gente tenta não falar de guerra, a gente tenta se privar de certas situações, às vezes nem ligando na televisão, mas sempre tem um comentário, uma coisa qualquer que te traz a lembrança, no momento que nós estamos vivendo. E infelizmente, ou felizmente, precisamos estar sempre ligados, porque a vida do Senhor se faz presente cada vez mais. E quando nós vemos que foi destruído lá o templo, foi destruído o templo, né? E ele disse que no segundo, né, estaria acontecendo. Nós estamos vendo tudo acontecer da forma que foi dita na palavra. E dizer que nós não queremos, eu acho que é uma questão até de vontade, porque a verdade é que está acontecendo sim, mas nós temos visto. Tudo que o Senhor disse que aconteceria está se cumprindo. Amém? E a palavra de Deus diz assim: exortação prática da santidade. Finalmente, irmãos, nós rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes contra a maneira por qual dever viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais.
Então, como diz, efetivamente estás fazendo, nós temos que ter a certeza que estamos fazendo o que é certo dentro da palavra de Deus. E ele diz que continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de todas as instruções que nós temos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. As pessoas têm visto a santificação. Santificação é um processo. Nós estamos em processo de santificação. Não somos santos. Estamos em processo de santificação. Quando nós falamos sobre santidade, ela já se estabeleceu. A santidade é alguma coisa que já está estabelecida em nós. Mas quando se fala, quando ele diz aqui da santificação, é esse processo. Então ele diz, abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, mas como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios não conhecem a Deus, não foram alcançados por Deus. Por isso eles ainda cometem coisas imensuráveis, muitas das vezes, porque nem sequer podemos falar. E desta mesma matéria, ninguém se ofenda nem se defrauda seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador. Olha, nós estamos aí num processo de gênero, situações complicadas nas escolas, as novas leis que estão sendo promulgadas, todas essas coisas voltadas tudo para coisas que vão levar essa infância, né, que estamos vivendo aí. Se nós não tivermos a condição de cuidarmos dos nossos filhos, de falarmos aos nossos filhos o que é certo, de que maneira ele deve viver, de que deve entender, e muitas das vezes até precisar ir até a escola, dizer que não está gostando do livro, da forma como está sendo ensinado para o seu filho, porque o seu filho ele vive uma situação diferente que a escola tem mostrado. Infelizmente, nós veremos muitas coisas lá na frente ruins acontecendo. Então é bom nós lembrarmos que não estamos perdendo tempo quando estamos ensinando os nossos filhos da forma que ele deve andar. Estamos ganhando tempo, porque lá na frente vamos receber o processo da educação que nós demos dentro de casa. Lá na frente nós vamos receber, porque ele poderá dizer não às coisas que esse mundo poderá trazer para eles. Então, quando ele diz aqui justamente sobre isso, que aqueles que não conhecem podem dizer que são ignorantes, mas e nós que conhecemos? E nós que conhecemos? Como eles irão nos julgar quando nós conhecemos a palavra e os nossos filhos não atuam da forma que nós ensinamos? Como que eles vão nos ver? De que forma eles vão nos ver? Já que somos os adultos que levam os filhos para o lado certo, o lado correto. Muitas das vezes os pais, os que cuidam, né? Os adultos que cuidam de crianças, jovens, adolescentes, eles são vistos como culpados dos filhos errarem. Mas aquele que ensinou o caminho que o filho deve andar, deve descansar no Senhor, mas também não deixar de vigiar. Não deixar de vigiar nunca. Certa vez, o meu filho, já depois de ter aceito Jesus, já com 10 anos, ele foi para a escola e eu acreditava que ele era santinho, porque ele era muito bonzinho. E eu achava aquela bondade meio estranha, sabe? Assim, meio fora do normal. Tinha que ter alguma coisa que ele fizesse, né? Que a gente achasse que era tipo uma criança normal, né? Não respondia, não cuidava, não falava alto, não ia para a rua. Então, tinha alguma coisa. Aí, um certo dia, eu resolvi fazer uma caminhada. E o que é que eu fiz? Eu passei na escola, passei na porta da escola e falei assim, eu vou entrar. Ele estava em aula. E eu entrei. Na hora que eu entrei, eu vi um rapaz que era amigo dele, até da igreja mesmo, na porta do banheiro. Aí eu perguntei para o irmão, não, está aqui não. Aí eu fui até a sala, olhei lá, vi que não estava, olhei pelo buraquinho da porta, não estava lá. Aí eu desci. Aí aquele banheiro
banheiro estava o Rômulo botando o garoto contra a pia, brigando com ele. E aquilo ali, eu falei assim, gente, é um menino de Deus, olha só, o garoto dentro de casa está dando uma gravata no menino dentro do banheiro, o garoto até menor do que ele. Aí eu falei, Rômulo, que isso? Ele levou aquele susto, saiu e tal, aquela coisa toda. Aí não fiz estardalhaço, não fiz nada, mandei ele para a sala de aula, fui para a sala de aula e eu vim embora para casa. Aquilo ali veio com o Rômulo. Eu falei assim, uma certa vez eu ouvi alguém dizer assim, quem conhece o seu filho é do portão para fora. Porque dentro de casa ele é o que nós queremos que eles sejam. Eles vivem uma aparência, uma forma para nos agradar, para dizer que eles realmente são santos, mas na realidade, o que eles fazem lá fora é aquilo que realmente aquilo que eles transmitem, né? E quando aconteceu isso, ele voltou, conversei com o Robson, fomos conversar com ele, aí ele falou que o menino tinha me xingado né, o pai dele e tal, e ele disse que não aceitava aquilo. Aí nós fomos ensinar para ele de que forma ele deveria agir quando isso acontecesse. Mas pensa que muitas das vezes você está vendo uma coisa que não é real e você precisa dar o seu tempo para, na vigília, conversar com seu filho, conversar com uma pessoa que você conheça que não tem orientação, para explicar para ele de que forma ele deve agir. E o Senhor está fazendo aqui conosco a mesma coisa. Esse processo de santificação, Ele quer que nós sejamos alcançados e santificados, que nós venhamos a modificar nossa forma de pensar e de agir, para que nós possamos um dia dizermos, somos servos do Senhor e santos no Senhor. Sede santos porque eu sou santo, assim diz a palavra. E Ele aqui fala, né, no 7, acho que estou no 6, né? 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Diz que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Como que uma pessoa que não quer saber do Senhor, que negligencia a palavra de Deus, que não quer saber de fazer as coisas de Deus, pode se dizer filho de Deus? E ainda dizer que tem dentro de si o Espírito Santo do Senhor. O Senhor não habita em casa suja. Se a casa do teu coração está suja, eu lamento te dizer, o Senhor não está habitando nela. O que Ele quer que você limpe, o que Ele quer que você prepare. Quando chegou, falou mal de Maria e de Marta, porque um estava perto do Senhor, a outra estava trabalhando. Mas eu costumo dizer que a pessoa que está fazendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa, mas aquele que não está fazendo nada não é chamado de preguiçoso. Então, de que forma nós temos visto a nossa vida nesse processo de santificação? De que forma nós estamos encarando a santificação? E no 9 diz assim, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, deveis amar-vos uns aos outros. A instrução já foi dada. Não cabe mais a nós dizermos que nós não sabemos. Porque se nós dissermos os que estão dentro da igreja, conhecemos a palavra de Deus, muitas das vezes damos até estudo da palavra de Deus, e a gente está lá fora, e as pessoas nos veem caído, ou fazendo qualquer coisa que não seja de acordo com a vontade de Deus, de que forma eles vão entender quem somos nós? Aí você vai lá e vai convidá-lo, vamos lá na igreja comigo, aí você fazer o quê? Se você aqui, não está fazendo segundo a vontade de Deus, eu vou lá fazer o quê? Se você é assim, todos são. Infelizmente. Né? Quando o crente erra, parece que todos os crentes erraram também. Quando o crente erra, aparece na mídia, todo mundo aponta para nós. Como se todos nós fôssemos um só. Mas somos. Porque o Senhor diz que é um só corpo. Ele diz que nós somos um só
necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a qual está a mulher a dar à luz, e de nenhum modo escapará. Tudo está se cumprindo, as coisas estão se cumprindo. E tem pessoas que ainda vivem a ilusão de que nada vai acontecer, que está tudo bem. Esse corpo aqui é perecível, irmãos. O meu corpo é perecível, o teu corpo é perecível. O que o Senhor quer é a sua alma e o seu espírito. Aqui nós somos transeuntes nessa terra. E como foi dito até um dia desse aí, que um pai dizendo que preferiu, que até entendeu da filha morrer, achou melhor que a filha morresse do que ela passasse pelo estupro, pelas coisas ruins que fariam com ela. E eu concordo plenamente, porque imagina essas duas que foram soltas agora, nós não sabemos o que as duas passaram, mas de que forma elas vão viver psicologicamente daqui para frente, depois de terem passado por esse problema todo. Por estarem presas, não sabemos se elas foram serviciadas, se elas foram estupradas, nós não sabemos o que elas passaram. Pelo semblante delas, elas estavam muito entristecidas, mas nós não sabemos o que aconteceu. Mas do que está acontecendo, o que nós somos aqui no Brasil, nós devemos entender que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos continuar orando por esse povo, porque é um povo também que é nosso. É carne. Estão passando por situações complicadas, muito complicadas, estão nos esconderijos, estão em cavernas, estão em buracos, sem alimentação, sem água, sem nada. E às vezes reclamamos de tão pouco. Reclamamos de tão pouco. Reclamamos de uma unha que quebrou e eles estão perdendo órgãos. Eles estão perdendo órgãos, estão sacrificando a cada momento. E quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós paramos olhando e dizemos: Senhor, cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós, mas ainda cuide mais de nós, porque nós não temos andado segundo a sua vontade. Estou falando de uma forma generalizada, por quê? Porque vamos ao mercado e reclamamos do preço das coisas, mas podemos comprar. Quantos terão dinheiro e não terão onde comprar? Quantos terão aonde ir, mas não ter como se locomover? Quantos quererão água, ainda que seja purificada, mas não terão como beber? Quantos procurarão seus filhos e não estarão naquele momento? O que será de nós se nós não tivermos a oportunidade, já que temos aqui, de procurar nos limpar, liberar perdão, viver uma vida segundo a vontade de Deus, fazer segundo a vontade de Deus, olhar para o céu e dizer: Senhor, cuida daquele povo, eu não posso estar lá. Eu vi a alegria daqueles que voltaram nos aviões e eu disse assim: quantas pessoas foram para lá que eram crentes e estavam fazendo uma visita turística e na hora que tem a oportunidade de fazer missões, se sentem satisfeitos por ter chegado no Brasil? A missão é lá e você vai embora. Por que você não fez a missão? Quantas pessoas dizem: eu sou missionário? Mas qual a missão que está fazendo? Está fazendo mídia? Está fazendo a vontade de Deus? Está buscando fazer a vontade de Deus? E essa palavra é justamente isso, o processo de santificação. É nós olharmos para nós mesmos, nós procurarmos ver em nós aquilo que não está agradando a Deus, de que forma eu posso agradar a Deus com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Eu costumo dizer que tem aqueles que nos olham de bem perto, que é a nossa família, aqueles que nos olham de forma mediana, que são os nossos vizinhos, e aqueles que nos olham pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pela memória que tem, por alguém ter falado de você, mas você tem seguidores.
Tem seguidores de perto, os dos mais ou menos e os de longe. Cuidado com aquilo que você tem feito para que não venham a seguir alguma coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque você prestará conta dessa vida. Essa vida que se perdeu por causa do seu testemunho, com certeza você vai prestar conta dela. Aleluia. E quando eu falo aqui, eu parei no 5:1, né? Amém? Amém? A avó disse amém? Amém? Então diz assim: irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois os mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, que nos sobrevirá repentinamente a destruição, como vem também as dores de parto, já tinha lido. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós naquela cruz. Vigiamos então, se dormamos ou vivamos, seja em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai com reciprocidade, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e os admoestem. E os que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortai-vos também, irmãos, a quem admoestais, os insubmissos e os consoleis, e os desanimados ampareis, e aos fracos sejais longânimos, para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Como disse a nossa irmã, orai sem cessar. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos sóbrios naquilo que lemos, naquilo que compreendemos, naquilo que falamos, porque infelizmente os dias são maus. Que nós venhamos a sempre estar refletindo no que está acontecendo e sabendo que de que forma o Senhor nos encontrará caso Ele venha como ladrão. Estejamos então preparados para esse momento, porque não sabemos a hora nem o dia. E se tudo que está acontecendo é um prenúncio de que Jesus está voltando e de que nós devemos viver segundo a vontade de Deus para que sejamos alcançados pela graça e levados ao céu, nós precisamos de fazer a nossa parte. E se você tem consciência, consegue refletir que o que você está fazendo realmente é a sua parte para com Deus, eu acho que nós não devemos temer. Aquele que vive corretamente tudo em relação à palavra de Deus, como crente cristão, eu acredito que esse não teme nada do que vem acontecer. Seja a escassez, como disse Joel, Joel 1,4, sobre os gafanhotos, ele diz que os gafanhotos, o destruidor, aquela história do destruidor, do coelho devorador, aquilo tudo é para mostrar que existe, no meio dos gafanhotos, existe uma estratégia. Ele sozinho, um gafanhoto sozinho pode ser abatido, pode ser morto, até por um tapa dele. Mas quando eles estão em bando, eles destroem tudo.
E assim acontece quando todas as nações resolvem brigar. Generaliza e, infelizmente, aqueles que nada têm com isso, geralmente são os que vão perder, os que mais sofrem, porque não estão preparados. Mas nós, como seres do céu, transeuntes aqui na terra, eu creio que nós não tememos, porque temos feito segundo a vontade de Deus. Seja a mãe cuidando dos seus filhos, seja o marido cuidando da sua casa, como provedor, como que ama a sua família, seja os avós ensinando os netos e até mesmo admoestando os filhos, sejam todos de uma forma geral, os que conhecem, os que têm um entendimento melhor, os que têm uma forma melhor de reflexão sobre tudo que está acontecendo. Mas não deixe de ensinar, não deixe de cuidar, não deixe de tratar, porque saímos de uma Covid que matou um grande número de pessoas. Abaladamente, nosso coração, nosso psique, tudo isso foi abalado. Não sabemos qual será a próxima, mas nós estamos vendo aí. Tudo que está acontecendo prova que Jesus está voltando. Nada mais, nada menos do que as dores do parto. As dores do parto já estão acontecendo. E na hora que a situação não tiver mais controle, né? A própria palavra diz que surgirá aquele que vai dizer que estaremos em paz. E o que poderemos então dizer? Jesus ainda não vem. Está tudo sendo mostrado para nós. E isso é porque nós estamos vendo o bruto de tudo. Porque ninguém está mostrando lá, as coisas minuciosas, as coisas pequenas de tudo isso. De que forma está afetando um lugar ou outro. Nós estamos vendo que a mídia pode mostrar para que nós não fiquemos desapercebidos, mas principalmente nós devemos a ficar alertados. Não com medo, porque como eu disse, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, não temeremos, porque estamos dentro da vontade de Deus. Mas aquele que não está, corra para fazer a vontade de Deus, corra para viver segundo a vontade de Deus, peça perdão, libere perdão, faça a sua parte, para que quando ele chegar, ele não te encontre sem a tua lâmpada olhada. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Não por medo nós devemos estar na presença de Deus, mas por respeito por Ele ter morrido naquela cruz para nos salvar. Devemos sempre lembrar que aquela morte da cruz não foi em vão. E nós não devemos crucificá-lo todos os dias com as coisas erradas que nós fazemos. Nós devemos entender, sim, Senhor, estamos aqui segundo a sua vontade, fazendo o seu querer, porque o seu querer é o nosso querer. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, eu tenho visto a situação ficar cada dia pior, que nós venhamos a dobrar o nosso joelho, fazer um jejum, ficar em oração, sempre ligados no que está acontecendo, porque Jesus está às portas. E é isso que eu tenho para dizer na noite desse dia. Se eu falei alguma coisa que possa ter entristecido o coração de alguém, eu me sinto entristecida por aquelas pessoas que têm morrido. Desde a Ucrânia, quando começou a acontecer aquelas mortes terríveis, eu vi aquelas pessoas como bichos jogados na rua. Eu falei assim, é tão humano quanto eu, de repente mais santo que eu, melhor que eu como pessoa. Eu estava lá, sem nada cobrindo, jogado no chão. E pelo que eu tenho sabido, eles não têm nem como recolher os corpos, porque são tantos. Então, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Uma semana inteira, irmãos, estudando.
E todo estudo que eu tinha, que Deus me dava, era tudo sobre o final dos tempos. Nem abrindo assim aleatoriamente a palavra, eu conseguia pegar alguma coisa. Eu em Isaías tinha alguma coisa ligada ao final dos tempos. Eu fui em Joel, tinha coisa. E tudo que eu ia estava me trazendo para essa mesma coisa. Eu falei, Senhor, é o que eu preciso falar. E se eu não falar, a pedra vai falar, o burro vai falar, alguém vai falar. Eu me coloco no mesmo nível, porque nada sou perante o Senhor. Eu só tenho procurado entender um pouco melhor aquilo que Ele tem dito no meu coração e tenho procurado me aplicar melhor, porque eu não quero me pegar desprevenido. Eu não quero ser pega desprevenida no meu sono. Eu não quero. Eu quero entender que se Ele voltar, eu estarei preparado para essa volta. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glórias damos ao Senhor. Amém? Já posso? Como diz a palavra do Senhor, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos assim estar tirando as ofertas. Amém? Vou pedir a Zuzu para a Casalina se louvar, para tirarmos as ofertas.